Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos nessa manhã com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Alegria podermos novamente compartilhar a palavra de Deus com vocês. Essa é uma manhã muito especial. Junto com o trabalho que a gente vai realizar aqui com vocês, nós temos portas abertas, né? A pastora Conda daqui a pouco vai compartilhar conosco a obra, o trabalho que ela, juntamente com outras pessoas, tem realizado, o trabalho missional. E em todas essas coisas, Deus tem sido louvado, tem sido glorificado, Deus tem sido exaltado em tudo isso. O Léo já orou, então a gente vai dar início a esse segundo momento, o último encontro que eu tive com vocês. Nós começamos a falar sobre uma parte importante, que eu disse que antigamente aparecia nas nossas Bíblias, terminava o Antigo Testamento, os editores colocavam algumas páginas em branco, umas 5 páginas em branco, e depois iniciava-se o Novo Testamento. Eu disse que essa prática desapareceu, e eu lamento por isso, porque é uma prática que chamava a atenção para um detalhe que às vezes nós nos esquecemos. A gente costuma ler Bíblia, né, e como a nossa leitura é uma leitura da literatura que já está pronta, que já está elaborada, a tendência que se tem é achar que as coisas acontecem aos saltos, porque é um relato, porque é um registro, a coisa vai acontecendo de forma fluida. Às vezes a gente acredita que a história também, ela ocorre na mesma sintonia, no mesmo ritmo, e a gente sabe que as coisas não são exatamente assim. O Antigo Testamento termina com o último dos profetas que nós conversamos nos últimos encontros, Malaquias. Depois a gente tem um vácuo, nós temos um espaço de tempo, um espaço longo de tempo, um espaço de mais ou menos uns 400 ou 450 anos, antes que, lá no Novo Testamento, a gente chama Novo Testamento, mas esses primeiros registros do Novo Testamento ainda fazem parte do Antigo, até que uns 400 ou 450 anos depois aparece um profeta pelo deserto, gritando, dizendo que Deus o havia levantado e colocado nessa condição. E aí o Novo Testamento faz link com o Antigo e continua a história. Só que desde que Malaquias entregou lá a sua última fala, dizendo que Deus enviaria o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o mal não viesse antes que o dia grande e terrível do Senhor se manifestasse. Desde que Malaquias finalizou a sua mensagem profética, até que João Batista apareceu nos desertos da Judéia, anunciando a palavra e, em parte, cumprindo aquilo que Malaquias havia dito, nós temos esse aparente vácuo histórico. A gente não tem mais na Bíblia registros que nos digam como é que o povo de Israel se virou nesses 4 anos, como é que esse povo continuou, seguiu a história. A gente sabe que, apesar de não haver registros na Bíblia disso, nós temos a história ela seguiu normalmente o seu fluxo, e a intenção que eu tenho nesta manhã de conversar com vocês, pelo menos iniciar uma conversa, talvez a gente não consiga fechar tudo que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, mas se não conseguirmos, na próxima vez que estivermos aqui, nós podemos finalizar isso. Mas a intenção que eu tenho é exatamente falar a respeito desse período, a respeito dessa aparente brecha que existe entre o Antigo Testamento, entre o Novo Testamento, que é um período de mais ou menos 400 ou 450 anos. A primeira pergunta que se faz, e obviamente que vocês estão vendo que eu estou com a Bíblia aberta, é exatamente essa. Espera aí, como é que nós vamos falar de um tempo que não aparece na Bíblia, que não está contado, que não está listado na Escritura? Eu já disse que Malaquias encerrou seu ministério, João Batista começa o dele, aí a gente percebe o fluxo da revelação ocorrendo novamente. Como é que a gente vai tratar na Bíblia de um tempo que a Bíblia não registra, de um tempo que a Bíblia não trata especificamente? Talvez esse seja, assim, o grande mistério da Escritura. Talvez esse seja, assim, o elemento mais extraordinário para a gente não apenas ler a Escritura, mas assumi-la na condição de palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, é claro que você sabe, né? Você particularmente já leu os livros do Antigo Testamento,
você tem essa consciência clara, apesar de o registro histórico na Bíblia, desses 400 ou 450 anos de período interbíblico, apesar desse registro não acontecer, ele não estar aqui entre o Antigo e o Novo Testamento, mas nós temos na Escritura profecias, nós temos na Escritura revelações, nós temos na Escritura a fala de Deus, a palavra de Deus que é revelada, falando exatamente a respeito desse período que a gente chama de período de silêncio profético, desse período que a gente diz que não aparece, que aparece naquelas páginas em branco da Escritura. Então, existem registros claros na Escritura que tratam exatamente a respeito desse tempo, falando de um tempo futuro. E aí, o que é extraordinário em relação à Escritura, e é por isso que nós a assumimos na condição de palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre, de palavra de Deus para todos nós, é que Deus, Ele demonstra a sua singularidade, e Ele chegou a dizer isso aos profetas, ou através dos profetas, porque Ele é o único capaz de dizer o fim antes que as coisas aconteçam. Essa é uma singularidade de Deus. Quando Deus questiona todos os ídolos em diferentes momentos da história de Israel através dos profetas, o desafio que Deus lança é exatamente esse. Eu quero ver um Deus que faz como eu, que fala o fim antes que as coisas aconteçam, que fala do final antes que as coisas se iniciem. E aí o que a gente percebe em relação à Escritura, e o que nós vamos perceber em relação a esse período intertestamentário ou interbíblico, é exatamente isso. Antes que esse tempo chegasse, Deus já havia levantado alguém. Antes que esse tempo chegasse, Deus já havia revelado poderosamente a uma pessoa que esse tempo chegaria, quais seriam os personagens que haveriam de atuar nesse tempo, de atuar nesse período específico. Em que situação o seu povo Israel ele estaria quando esse período específico chegasse? E aonde a gente vê isso? Talvez você me pergunte, qual dos profetas falou a respeito dessas questões? E aí a gente precisa se voltar para um profeta que nós já estudamos faz muito tempo. E obviamente que nós não vamos retomá-lo, mas nós vamos retomar uma parte da fala dele, que é exatamente o profeta Daniel. Se você quiser saber a respeito do período interbíblico, se você quiser saber a respeito desse período de silêncio profético, quem foram as potências, quem foram as nações e como essas nações, elas não apenas surgiram, mas como elas foram exercendo domínio, ganhando espaço nesse período. Se você quiser saber a respeito disso, o profeta Daniel foi a pessoa que Deus levantou, o profeta Daniel foi a pessoa que Deus capacitou extraordinariamente para falar exatamente a respeito disso. Não sei se você se lembra, mas quando Daniel é chamado para ser profeta, né? Alguns vão dizer que Daniel não era profeta, de fato, ele não tinha um ofício profético como outros profetas, né? Ele se enquadraria, se encaixaria talvez numa outra condição, mas a gente diz que é profeta e Daniel de fato é um profeta por causa do teor, da relação que ele tem com Deus, das revelações que ele recebe, do registro dessas revelações. Mas uma coisa extraordinária em relação a ele é que Daniel é levantado num período em que Judá está sendo levado para cativeiro babilônico. Jerusalém vai ser destruída, o templo vai ser destruído, o povo efetivamente vai desaparecer de sua terra. E com esse advento e o surgimento de uma potência, que é a Babilônia, Deus agora vai revelar, vai esclarecer isso através do livro de Daniel, das mensagens dele, que uma vez que o seu povo desaparece, uma vez que Jerusalém já não existe mais, que o templo já foi destruído e que o povo de Deus simplesmente foi levado para a terra estranha, Deus vai mostrar que a partir do cativeiro babilônico, um novo tempo, a nova era começa, inicia. É o tempo dos gentios, é a era dos gentios, o tempo do povo de Deus, o tempo do governo de Deus sobre o povo. Ele aparentemente desaparece quando o cativeiro babilônico ocorre. Mas nesse momento, esse novo personagem, Babilônia, estou pensando aqui na nação como um todo, surge no cenário.
E o que é extraordinário em relação a isso é que ele não surge por acaso. Quando, no último domingo, eu estive com vocês aqui, trouxe uma mensagem no livro de Daniel. Quando Daniel começa o seu livro, ele diz exatamente isso, que no tempo de Joaquim, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e começou uma leva. Daniel faz parte de uma primeira, depois tem mais algumas, até que Jerusalém é destruída. Mas o que é interessante, lá pelo versículo 2 ou 3 do capítulo 1, é que é dito que o Nabucodonosor que vai a Jerusalém e que leva esse povo para cativeiro, ele na verdade é só um instrumento de Deus. É Deus que entrega o seu povo ao cativeiro, é Deus que efetivamente apaga, pelo menos temporariamente, a memória do seu povo da face da terra. E com esse advento, Deus faz com que um novo personagem surja, uma nova forma de governo, o governo mundial vai aparecer por aí. E Daniel é importante para a gente em 3 capítulos em particular. Tem 3 capítulos do livro de Daniel que são extremamente importantes para a gente entender o período interbíblico. E não só o período interbíblico, mas o período posterior a isso, inclusive o nosso tempo, a nossa época. É o capítulo 2 do livro de Daniel, extremamente importante. Todo mundo conhece a história. Nabucodonosor tem um sonho, vê uma estátua enorme, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre de bronze, pernas e pés, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Todo mundo conhece a história, eu já ouvi falar alguma vez dessa história. O rei tem a visão, ninguém sabe interpretar exatamente o que é. Daniel é chamado, então, para fazer isso. E Daniel diz exatamente o que Deus havia mostrado para aquele monarca. Daniel diz, olha, através da visão que você teve, Deus mostrou a você que Ele entregou o governo do mundo nas mãos dos gentios. O que você viu, cabeça de ouro, é uma representação ao seu governo. Depois você viu peito e braços de prata. Isso fala de um governo que vem depois de você. Depois você viu ventre de bronze. Isso fala de um outro governo que vai suceder, um terceiro governo. E aí tem as pernas de ferro com pés de ferro misturado com barro. Isso fala de um último governo. O reino dos gentios. O governo dos gentios. Essa é a primeira coisa importante que Daniel revela. Ele não é um governo dos gentios. Não é que os gentios têm poder, têm suficiência ou autossuficiência para tomar o poder e para dizer de agora por diante, quem rege, quem governa, quem domina somos nós. Governo dos gentios, na verdade, ele é uma concessão temporária de Deus. E é tão interessante isso que depois que a estátua é vista na imagem, de repente o rei vê uma pedra que é cortada sem mãos. E essa pedra começa a destroçar essa imagem de baixo para cima, acaba com absolutamente tudo. De repente ela se estabelece um reino que nunca mais se acaba. Está lá no capítulo 2. Deus já havia mostrado, através da visão desse rei pagão, e Daniel trouxe isso com bastante clareza, que Deus temporariamente havia colocado o governo do mundo nas mãos dos gentios, que eles dominariam por algum tempo. Esse domínio é um domínio sob a égide, ele é um domínio sob a direção do Todo-Poderoso. É tão extraordinário isso, que os grandes reis, Nabucodonosor, Ciro e Dario, particularmente dos primeiros 2 grandes impérios que a Escritura traz registro, todos eles num dado momento escreveram editos, escreveram cartas ao seu povo, aos seus governos, às suas nações, dizendo, não existe Deus maior que o Deus de Israel. Não tem Deus maior que o Deus de Daniel. Não tem Deus maior que o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Ele é Deus dos deuses. Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Reis pagãos, por causa do testemunho de judeus que amaram, que honraram e que temeram a Deus no exílio. Reis pagãos tiveram que se dobrar diante destas pessoas e dizer, não existe outro, não existe outro.
seu governo, Nabucodonosor, o mais esplêndido, o mais extraordinário de todos. Ele disse, seu governo é porque o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses, Ele colocou-me nessa condição, nesse estado. Os próprios reis pagãos reconheceram isso. O domínio que temporariamente está nas nossas mãos, esse domínio, ele na realidade é um domínio emprestado. Quem é Senhor, quem é Rei dos reis e nunca perdeu esse status e nunca perdeu essa condição, foi aquele que fez todas as coisas e que sustém todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele. É Ele. Então Daniel 2 fala desses 4 reinos e fala de um reino que vem depois do quarto, que vai estabelecer um reino permanente, um reino eterno. Isso é uma alusão ao reino que Jesus vai estabelecer e que nunca mais vai ser superado por outro. Então, até Israel, a gente diz que Deus é o soberano, é o Senhor da história, é o Senhor dos reinos, e porque Israel existe enquanto nação, então o governo é uma espécie de governo teocêntrico. Depois de Israel é levado para o cativeiro e a nação desaparece enquanto nação, aparentemente só tem gentil governando. Mas quando o tempo dos gentios se findar, e a Bíblia fala do tempo dos gentios, quando o tempo dos gentios cessar, então o reino será teocêntrico uma outra vez. O governo novamente será estabelecido. Agora pelo descendente de Davi, agora por Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aí nós teremos, de acordo com a profecia, um reino que não terá mais fim, que não será passado mais para adiante. Então, se você nunca leu Daniel 2, ou se já leu Daniel 2 faz muito tempo, eu vou aconselhar você a fazer a releitura dele. A gente está conversando sobre isso, então aproveite o dia de hoje, domingo. Tem 3 capítulos de Daniel que eu vou precisar que você leia no dia de hoje, para você ter clareza em relação a essas coisas que eu vou compartilhando com você. O tempo é curto, não dá para eu ler capítulo a capítulo e discutir versículo a versículo, mas eu vou te dando uma ideia geral. Depois você vai fazer a leitura e vai ter clareza em relação a detalhes que aparecem ali. Então, capítulo 2 é importante. Depois a gente tem um segundo capítulo no livro de Daniel, que também é muito importante para a gente entender esse período interbíblico, intertestamentário, que é o capítulo 7 do livro de Daniel. No capítulo 7, Daniel tem visões outra vez. Daniel, ele recebe da parte de Deus uma revelação que está diretamente relacionada àquela interpretação que ele deu lá no capítulo 2, em que os reinos dos gentios, em que o domínio dos gentios é estabelecido. Lá é dito que cada parte da estátua fala de um rei que virá. Aqui no capítulo 7, cada um desses reinos é descrito a partir de alguma característica que esse reino terá, que esse reino possuirá. Então, capítulo 7, não dá para a gente fazer a leitura, mas depois você vai ler durante o dia. Capítulo 7, Daniel tem uma visão de 4 animais. Ele vê 4 animais. Cada um desses animais representa uma daquelas 4 partes da imagem do capítulo 2. Cada um desses animais aqui faz referência, faz alusão a um desses governos. Então ele vê primeiro um leão alado, um leão com asas de águia. Esse leão que é visto no capítulo 7, fala de uma das características que Babilônia teve quando começou a conquistar o mundo, que era de força e velocidade. Força e velocidade. As asas de águia nesse leão falam exatamente disso, a ferocidade do leão, a agilidade da águia. Os babilônios, a primeira grande potência que o mundo do passado conheceu, quando desenvolveu a sua estratégia de conquista, quando foi autorizado por Deus para ser instrumento contra a Síria, instrumento de Deus contra a Síria, instrumento de Deus contra o próprio Israel, para punir povos e punir nações e para estabelecer, a partir dele, o governo dos gentios, o reinado dos gentios, o domínio dos gentios.
Babilônia fez isso com uma agilidade, com uma maestria tão extraordinária, que assustou povos. Quando você lê o livro de Abacuque, por exemplo, você percebe com clareza isso. A maneira com que Abacuque descreve aqueles que virão para servir de vara de juízo contra o povo de Israel, contra o povo de Judá, contra o povo de Deus. Então, essa primeira imagem, de novo, né, fala desse governo babilônio. É bom a gente lembrar que Daniel, quando ele tem essa visão do capítulo 7, ele vive debaixo do governo babilônio, do Império Babilônio. Então, é o tempo de Beltesazar. Beltesazar é um dos reis, dos governantes babilônios. Daniel, ele tem o privilégio de não apenas interpretar o sonho de um imperador babilônio, de não apenas ter uma visão, aqui no capítulo 7, de como os reinos iriam sucedendo-se, mas ele teve o privilégio de viver pelo menos em 2 desses momentos históricos que ele havia descrito. Ele teve o privilégio de viver na época em que Babilônia foi a grande potência, a primeira grande potência, e teve o privilégio de viver no período em que a segunda grande potência exerceu domínio, que eram os medos e persas, aqueles que vieram depois dos babilônios. Então, Daniel, que interpretou o sonho que o Nabucodonosor teve da imagem, o Daniel que recebe a visão aqui no capítulo 7 e que ainda vive debaixo do poderio babilônio, é o mesmo Daniel que profetiza essas coisas, que fala do futuro, e que à medida em que vai vivendo, ele vê a interpretação, ele vê as profecias que saíram de seus lábios, profecias que vieram da parte do Senhor, se cumprindo literalmente. Segunda imagem, a segunda figura, o segundo animal que o Daniel vê aí no capítulo 7 é um urso. Esse urso é visto de lado, é dito, os lados desse urso são vistos. E é dito aí que ele tem 3 costelas na sua boca. E esse urso fala exatamente disso, da ferocidade. Possivelmente a descrição que se faz do urso, que é visto pelos lados, possivelmente fala dessas 2 grandes potências que se uniriam aí, medos e persas, a Média e a Pérsia. A coalizão de forças entre esses 2 povos para derrotar Babilônia, para destronar Babilônia e para assumir o governo mundial. Falar de um urso com 3 costelas na boca, com 3 ossos ali pendurados na boca, fala exatamente da ferocidade desse povo. Os medos e persas, eles foram conhecidos por essa característica. Nas guerras, o travar das guerras, eles eram implacáveis, eles eram impiedosos. Lembra lá do abraço de urso, né? Quem é que não teme o famoso abraço de urso? Imagine um urso feroz, você mexendo com a cria dele, de repente ele olha para você e decide que você é a próxima vítima. Lembra dos meninos que zombaram lá do Eliseu? Sobe, calvo, sobe. Falaram da careca dele. Eliseu só abençoou os meninos e disse que Deus ajude vocês, que encontrem aí uma ursa faminta no caminho e vai dar tudo certo. Encontraram, né? E deu ruim. A Bíblia diz que a ursa despedaçou esses meninos. Então, esse segundo animal que o Daniel vê, esse urso aí com essas 3 costelas na boca, fala exatamente disso, desse segundo império, desse segundo poderio. Lá no capítulo 2 a gente só tem a descrição, governos vão se levantar, governos gentios. No capítulo 7 a gente tem a descrição das características de cada um desses governos. Então a gente percebe que à medida que o tempo vai passando e que a revelação, ela vai tomando novamente a temática, ela vai trazendo à luz novamente o tema, ela vai afunilando, ela vai trazendo características, ela vai tornando mais clara a compreensão daqueles que receberam a mensagem. O texto continua, Daniel capítulo 7. Terceira visão que Daniel tem é a visão de um leopardo. E esse leopardo, ele é apresentado como um leopardo que tem 4 asas. Um leopardo que tem 4 asas de aves. Esse leopardo,
Posteriormente, a história mostra isso para a gente. E nós vamos ver que o próprio Daniel falou a respeito disso também. Fala de um novo momento na história, em que o poderio medo e persa, que durou aí quase 3 séculos, fala de um momento em que o poderio medo e persa, ele perde o seu poder, ele perde a sua autonomia, e é conquistado por um novo poder que surge pela Macedônia. Macedônia, país próximo ali à Ásia. Os gregos, né, a gente geralmente fala da Grécia, mas Macedônia é uma área da Grécia, conquista a Grécia e começa a conquistar diferentes regiões, Ásia e África, e depois acaba conquistando Palestina também. Macedônia, quem nunca ouviu falar de Filipe, da Macedônia, de Alexandre o Grande, né? Que na verdade só era grande nome porque não tinha mais do que 1,50 m e pouco de altura, pequenininho menino. Mas quem nunca ouviu falar de Alexandre o Grande? O cara conseguiu em poucos anos, em 12 anos talvez, um feito inacreditável. Um cara com um exército que saiu assim de uma região que ninguém dava nada por ela. De repente, num período de 12 anos, ele saiu devastando povos, devastando nações, devastando territórios. E conseguiu de forma extraordinária a hegemonia do mundo. Só que a visão é que um leopardo, que esse animal que é feroz e que faz as coisas assim muito rapidamente, esse leopardo tinha 4 asas. Alexandre consegue esse feito extraordinário, em torno de 10 anos ele conquista praticamente o mundo, mas ele morre também de forma muito precoce. 2 ou 3 anos depois de conquistar o mundo, ele tem um febrão enorme. As más línguas dizem que ele era adepto de uma branquinha, que ele vivia lá na Babilônia, enchendo a cara e embriagado o tempo todo e tal, e sabe-se lá o que é que aconteceu com ele. Mas certo é que o Alexandre morreu, adoeceu. Alguns vão dizer que teve febre, tifo, vão dar uma série de explicações, mas não vem ao caso no momento. O certo é que no auge do poder, quando esse leopardo consegue conquistar o mundo do seu tempo, e ele diz, bom, agora é hora de eu desfrutar de tudo aquilo que eu fiz, ele adoece e morre. E aí essas 4 asas de aves que aparecem nas costas desse leopardo, que é apresentado aí, falam exatamente de 4 generais. Pastor, o senhor não está viajando demais na maionese, não? Não, deixa eu viajar primeiro na maionese, e depois a gente volta para a Bíblia, e ver se a Bíblia diz isso ou não. Se ela não disser, aí pode considerar assim, não é? Mas as 4 asas trata exatamente de 4 generais. Depois da morte de Alexandre o Grande, o governo dele foi dividido, depois de um monte de brigas e de dificuldades ali, por 4 dos seus generais. Cada um deles repartiu uma parte do governo dele ali. Ptolomeu ficou com Egito e Palestina, Seleuco ficou com Síria e região, Cassandro ficou com a Macedônia e com a Grécia, e Lisímaco ficou com a Anatólia e com a Trácia. Cada um dos seus 4 ficaram com uma parte ali do território dele. Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque existem registros históricos. Esses registros não estão aqui na Bíblia, nomes das pessoas, a época, como acontece essa partilha, isso não está aqui na Bíblia, mas existem registros históricos da história da Grécia, da história do mundo antigo, que falam exatamente desses indivíduos, que tratam de Alexandre, que falam da morte dele, que falam da divisão do reino dele entre 4 generais. Vocês percebem que essa visão que Daniel tem é uma visão enquanto ele ainda é súdito de Babilônia. Daniel ainda é súdito de Beltesazar, de um imperador, de um governante babilônio. O cumprimento dessa profecia que Daniel colocou aqui, isso é uma profecia,
do surgimento desse leopardo com 4 asas, isso é coisa, gente, para muito, muito, muito tempo depois. Daniel está vivendo aqui mais ou menos no ano 540, 530, 540. A Grécia vai conquistar o mundo em 332. Tem uns 300 anos para frente ainda, 200 e tantos anos, 300 anos pela frente, para que essa profecia se cumpra. Mas a profecia está dada. Ele teve a visão, ele teve o discernimento da visão. 3 animais, um leão, que tem asas de águia, um urso, que tem 3 costelas ali na boca, um leopardo que tem 4 asas, 3 animais. Esses 3 animais estão relacionados àquela visão do capítulo 2, por isso que eu disse capítulo 2 e capítulo 7 precisam ser lidos juntos. Fazem alusão àqueles governos como são descritos na interpretação que Daniel dá do sonho do Nabucodonosor. Agora é interessante que no capítulo 7 de Daniel é dito que existe ali a visão de um 4º animal. Esse animal ele é descrito como sendo um animal feroz. Ele é descrito como sendo um animal terrível, um animal espantoso. Um animal que possui 10 chifres. Que depois um desses chifres acaba se sobressaindo em relação aos 10 e causando uma série de danos. Mas a visão desse 3º animal é tão pavorosa, mas tão pavorosa, que Daniel não teve nem como fazer analogia. Não teve nem como escolher um animal conhecido por nós. Porque dizer que o primeiro reino ele é semelhante a um leão, que o segundo reino é semelhante a um urso, que o terceiro reino é semelhante a um leopardo, é usar analogia de seres que a gente conhece para falar de determinadas características. Mas nesse caso em particular, aqui no capítulo 7, quando Daniel vê o 4º animal, ele não tem referência. Não tem um animal feroz, não tem um ser que a gente conhece no reino animal que possa ser utilizado sozinho para descrever essa coisa assombrosa, essa coisa assustadora que ele acabou de ver na sua visão. Por isso o jeito de descrever é falando isso. É um animal feroz, é um animal terrível, um animal que quando as pessoas olham para ele, as pessoas ficam espantadas. Esse animal fala de um 4º governo, de um 4º reino, que vai se levantar como potência mundial. Esse animal, relacionado com a visão lá do capítulo 2 de Daniel, fala das pernas de ferro e dos pés de ferro e de barro, os 10 dedos lá, ferro misturado com barro. Fala desse último governo que se levantaria depois dos gregos, para que finalmente a pedra que apareceu e que foi cortada sem mãos nenhuma e que saiu destruindo a imagem inteira, para que Jesus, a pedra de esquina que foi rejeitada, mas que é a fonte, que é a segurança da nossa salvação, para que ele efetivamente estabeleça o seu reino. É dito na visão de Daniel, que esse último animal indescritível aqui, ele faz alusão a um período, a um último reinado, a uma última tentativa, que os gentios terão para exercer o seu domínio, para exercer o seu poder. E que depois que isso acontecesse, depois que a hegemonia desse último governo efetivamente se estabelecesse, o governo humano seria destronado. O Deus que deu as chaves a Nabucodonosor, do governo humano, e que diz que agora por diante o tempo dos gentios começa, a chave está nas suas mãos. Quando finalizar o tempo desse último governo, o Senhor vai tomar as chaves e vai dizer: agora me dá as chaves aqui, porque quem domina sou eu. De agora por diante, é o meu reino que se estabelece. E esse reino vai ser um reino que vai durar para sempre. Gente, é fantástico isso, é extraordinário.
Mas aí você me diz, à medida que a gente faz a leitura aí do capítulo 7, está dizendo que o primeiro é Babilônia, que o segundo é a Média Pérsia e que o terceiro animal é Grécia. Está escrito exatamente assim? Não. Aqui no capítulo 7, não. Nem no 2, nem no 7 a gente percebe isso com clareza. No 2 a gente já tem informação, a cabeça fala a respeito de você. Então a gente já sabe que o primeiro animal, ele é, de fato, né, Babilônia, fala desse primeiro governo. O rei disse que depois de Babilônia viria um outro governo que teriam dois povos em unidade e que derrotariam os babilônios. Isso a gente sabe que se refere à Média e à Pérsia, porque eu volto a dizer, porque Daniel viveu no período de Babilônia e viveu no período da Média e da Pérsia, em que esses povos também governavam. Daniel viveu nesse tempo. Tá bom. Mas e a Grécia? Tem algum lugar na Bíblia que diz que a Grécia seria o próximo governo? Tem lugar na Bíblia. Tem. Mas se tiver, então a visão de Daniel é verdadeira. É verdadeira, gente. Pode colocar a fé, pode confiar. Isso aqui é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Isso aqui acontece porque Ele é Deus. Porque Ele é o único que é capaz de falar do fim antes que as coisas aconteçam. Isso aqui a gente percebe porque essa é a característica singular de Deus, que faz com que o Deus das Escrituras, que faz com que o meu Deus, que faz com que o seu Deus, Ele realmente seja exclusivo. Por que na nossa cosmovisão, na nossa leitura, no nosso discurso, na nossa fé, por que não há espaço para outras divindades? É porque nós olhamos para as Escrituras e reconhecemos a partir do registro das Escrituras o testemunho que ela própria dá, que só há um Deus. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um, Ele é único, não há outra possibilidade. Ele é aquele que tem o domínio, Ele é aquele que tem o controle absoluto. Ele é aquele que dirige a história. Interessante quando a gente pensa em períodos de reinado, né? O primeiro império babilônico, que foi o império mais esplendoroso, foi a coisa assim mais extraordinária, aquele que recebeu as chaves, ele foi um dos impérios menos duradouros. O Império Babilônico derrota Nínive, a Síria, e assume o poder em cerca de 626 depois de Cristo, antes de Cristo, 626 antes de Cristo. E em 539, pouco tempo depois, 626 a 539, cento e poucos anos. Pouco tempo depois, ele perde o poder, ele perde a hegemonia, ele simplesmente é descartado. Quem não se lembra da visão de Belsazar? Uma mão escrevendo lá, porque ele decidiu zombar de Deus, zombar das coisas de Deus, e pegou os cálices que eram utilizados lá no templo e tal, e encheu de vinho, e profanou o nome do Senhor. Quem não se lembra da visão dele? Mene, tekel, facinho, né? Então, seus dias foram contados, seu reino já cessou, findou. Quem não se lembra da interpretação que Daniel deu? Deus viu o que você fez, e Ele disse que seus dias foram contados, e que o seu reino cessou. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Os babilônios abriram os portões de Babilônia e receberam com maior gosto, com maior alegria, o exército dos medos e dos persas. Medos e persas, quando foram conquistar Babilônia, eles não tiveram que atirar uma flecha para matar soldado nenhum. Os próprios babilônios abriram os portões e disseram: vem tomar conta desse lugar, toma posse dessa terra aqui, nós queremos ser súditos de vocês, porque nós não aguentamos mais viver debaixo desse governo ímpio, desse governo perverso, desse governo injusto.
100 e poucos anos de governo. Nada mais que isso. Segundo o governo da Média e da Pérsia, começou lá pelo ano de 539 e durou um pouco mais. Foi até o ano de 333, então teve aí uns 260 anos, mais ou menos. Daniel viveu esse período, boa parte dos profetas que nós conversamos a respeito viveram esse período. Malaquias, o último deles, a gente viu que ele profetizou mais ou menos em 430. Malaquias, quando levantou a sua profecia e entregou a sua mensagem, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias estava vivendo mais ou menos no auge, no meio ali do período em que medos e persas governavam o mundo. Isso é fantástico, isso é extraordinário. O governo é de Deus, Deus coloca a chave do governo na mão de um e coloca a chave do governo na mão do outro. Mas Ele é que efetivamente estabelece quanto tempo você vai ficar. Ele é quem diz até quando você vai reinar, até quando você vai reger. Porque no final das contas, o testemunho que a Escritura dá é que Ele é o governante absoluto. Mas até agora a gente não falou de interbíblico ainda, eu sei. Interbíblico eu só vou falar com vocês agora no próximo encontro. Porque tem um outro capítulo de Daniel, tem um terceiro, que é nele que a gente vai se firmar no próximo encontro, para falar da Grécia. Nesse outro capítulo de Daniel, aí sim, aí nós vamos conversar sobre a Grécia, nós vamos ver o que aconteceu nesse período, como é que os judeus reagiram em relação a isso, revoluções judaicas que aconteceram, como esse povo sobreviveu. Tudo isso à luz, de novo, da profecia de Daniel. Mas por que é importante a gente... Por que nós não entramos de sola logo, né, no outro capítulo de Daniel e já não conversamos sobre isso? É porque a revelação ela não acontece em saltos. Não é assim. Não é assim. Deus decidiu fazer um negócio hoje, aí Ele abre céus e terra e realiza o negócio sem nexo nenhum. Não, gente. Para a gente entender a revelação de Deus, a gente precisa entender a revelação como um todo. Como é que Ele vai se revelando, o que é que Ele diz efetivamente. A gente tem que ir acompanhando passo a passo. Sabe por quê? Porque o último governo, que o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel revelam, e que um outro capítulo dele vai revelar e que a gente vai conversar no próximo encontro. O último governo, ele começa depois dos gregos, é o governo romano, já vou adiantando, mas a gente vai conversar depois. E até hoje, nós estamos em 2022, século 21, até hoje, o mundo, ele segue o rigor e a estrutura que esse último governo estabeleceu. Então, mesmo que o Império Romano tenha desaparecido, no ano 480, depois de Cristo ele desapareceu, o Império Romano enquanto Império Romano, mas a estrutura que ele estabeleceu, a estrutura que ele lançou, foi a estrutura que serviu para fundamentar a cosmovisão de governo do Ocidente e do Oriente. A gente vai conversar sobre isso no próximo encontro. Então, Roma caiu, mas o governo romano, essa cosmovisão, essa estrutura, essa perspectiva, ela perpetuou-se e ela continua existindo. Então, eu tenho que entender a revelação da forma que ela é dada, eu tenho que entender esse passo a passo aqui de como Deus vai mostrando as coisas, para perceber com clareza que, da mesma forma que Daniel estava envolvido na história da revelação que ele traz, da mesma forma que Jesus estava envolvido na história da revelação que o próprio Daniel traz, porque Jesus viveu nesse último período aí de governo, nós também estamos envolvidos nessa revelação que é trazida aqui no livro de Daniel, mas também vivemos esse governo. Nós também vivemos debaixo da sombra desse último governo. E por que é importante a gente saber disso? É porque, de acordo com a revelação da Escritura, quando esse governo caducar, quando Deus tomar as chaves do governo das mãos dos gentios, o próximo que vai se estabelecer é o reino de Deus, que é um reino de justiça que vai durar para sempre. Por isso que eu tenho que entender essas coisas. Não tem um outro governo depois que esse governo finalmente cessar. Aí nós temos o governo do Filho de Deus, que uma vez instaurado vai permanecer para sempre.
Pastor, como é que a gente sabe disso? Bom, Daniel vive na época dos babilônios. Daniel fala sobre a elevação e o ocaso dos babilônios. Acertou. Fala sobre a elevação e o ocaso dos medo-persas. Acertou. Fala sobre a elevação e o ocaso dos gregos. Acertou. Fala sobre a elevação e o ocaso dos romanos. Aí a gente diz, mas os romanos ainda não entraram assim no absoluto ocaso, ainda não acabou, se ele permanece até hoje. Mas seja sensato, ou seja sensata. Se o que ele disse a respeito dos babilônios se cumpriu, se o que ele disse a respeito dos medo-persas se cumpriu, se o que ele disse a respeito dos gregos se cumpriu, você acha que a revelação vai falhar justo na minha vez? Ou justo na sua vez? Pense nisso. Feche os seus olhos.